No dia 15 de abril de 1912, o mundo assistiu incrédulo. O Titanic, símbolo máximo da engenharia naval, afundou nas águas gélidas do Atlântico Norte. Uma tragédia que marcou a história para sempre, deixando um rastro de perguntas sem respostas. Afinal, como um navio considerado inafundável poderia ter um fim tão devastador? A história oficial nos apresenta uma sequência de eventos fatais, uma sucessão de erros e azares. Mas e se houver algo mais? Segredos ocultos, conspirações jamais reveladas? Prepare-se para mergulhar nos mistérios do Titanic. Uma viagem ao desconhecido, onde a verdade se esconde nas profundezas do oceano, esperando para ser desvendada. O RMS Titanic, orgulho da White Star Line, era uma maravilha da época, um verdadeiro colosso dos mares. Com sua construção inovadora e design luxuoso, o Titanic representava o auge da engenharia naval do início do século XX. Construído em Belfast, na Irlanda, o navio media 269 metros de comprimento e 28 metros de largura. Sua construção envolveu milhares de trabalhadores dedicados, que passaram anos transformando aço e sonhos em realidade. Sua viagem inaugural, partindo de Southampton, Inglaterra, com destino a Nova York, levava a bordo 2.224 almas, uma verdadeira cidade flutuante. Entre os passageiros, havia milionários, emigrantes em busca de uma nova vida e uma tripulação orgulhosa de fazer parte dessa jornada histórica. A tripulação, confiante na tecnologia de ponta da embarcação, ignorou diversos avisos de icebergs na rota, acreditando que nada poderia deter o gigante. A crença na invencibilidade do Titanic era tão forte que muitos consideravam-no inafundável. Às 23 horas e 40 minutos do dia 14 de abril, o inevitável aconteceu. Sob um céu estrelado, o Titanic encontrou seu destino ao colidir com um iceberg que se escondia nas sombras da noite. O choque com um iceberg rompeu o casco do navio, condenando-o a um destino trágico. A água gelada do Atlântico começou a invadir os compartimentos, selando o destino do navio e de muitos a bordo. Em menos de 3 horas, o Titanic desapareceu nas águas escuras e implacáveis, levando consigo mais de 1.500 vidas, um lembrete brutal da força da natureza. A tragédia do Titanic permanece como um dos desastres marítimos mais infames da história, uma lição eterna sobre a fragilidade humana diante das forças naturais. Uma das teorias mais intrigantes que rondam o Titanic é a da troca com seu navio irmão, o Olympic. Uma teoria que coloca em xeque tudo o que sabemos sobre o Titanic. Ambas as embarcações eram extremamente similares, quase gêmeos, levantando a suspeita de que o navio que afundou não era o Titanic, mas sim o Olympic, disfarçado para fins de seguro, uma fraude de proporções épicas. A teoria se baseia em uma série de incidentes envolvendo o Olympic antes da viagem do Titanic. Um deles foi uma colisão com um navio de guerra britânico, que causou danos significativos. Especula-se que, ao invés de arcar com os custos exorbitantes do reparo, a White Star Line teria orquestrado a troca dos navios. Um plano audacioso e macabro. Teria o Titanic sido sacrificado para salvar o Olympic? J.P. Morgan, o magnata, o banqueiro, o nome que ecoa no topo da pirâmide do poder. Ele não era apenas um homem de negócios, ele era uma força da natureza no mundo financeiro, moldando o destino de nações e indústrias com um simples movimento de sua mão. Outra teoria polêmica aponta J.P. Morgan, dono da White Star Line, como o mentor por trás do naufrágio. A White Star Line, famosa por seus luxuosos transatlânticos, era uma peça central em seu vasto império. Mas, segundo alguns, havia mais em jogo do que apenas negócios marítimos. Morgan, um dos homens mais poderosos da época, tinha planos ambiciosos de criar um sistema bancário central nos Estados Unidos,
concentrando ainda mais poder em suas mãos. Ele queria transformar o sistema financeiro americano, centralizando o controle e eliminando qualquer oposição que pudesse surgir. Seus principais opositores a esse plano, curiosamente, estavam a bordo do Titanic, prontos para desafiar seu império. Esses homens influentes e poderosos representavam uma ameaça direta aos seus objetivos, entre eles John Jacob Astor IV, Benjamin Guggenheim, figuras proeminentes da elite financeira da época, e Isidor Straus, nomes de peso da elite financeira, unidos contra os planos de Morgan. Esses homens não eram apenas ricos, eles tinham influência e poder para desafiar Morgan. A teoria sugere que Morgan teria planejado o acidente, uma tragédia meticulosamente calculada para eliminar seus rivais e abrir caminho para seus planos financeiros. A ideia de que um homem poderia orquestrar tal desastre para alcançar seus objetivos é ao mesmo tempo fascinante e aterrorizante. Teria o Titanic se tornado uma peça em um jogo de poder mortal? A história do Titanic é cheia de mistérios e teorias, mas a ideia de que ele foi afundado intencionalmente para servir aos interesses de um magnata financeiro adiciona uma camada ainda mais sombria a essa tragédia histórica. Em meio às teorias conspiratórias, há espaço para o sobrenatural, para o mistério que desafia a lógica. Diz a lenda que uma múmia egípcia, carregada no porão do Titanic, carregava uma maldição milenar, uma força ancestral adormecida. A múmia, supostamente pertencente a uma sacerdotisa de Amon-Ra, teria sido retirada de um sarcófago em Luxor, um tesouro amaldiçoado. Desde então, uma série de eventos trágicos teria assolado as pessoas envolvidas em sua remoção e transporte, como se a múmia estivesse reivindicando vingança. A presença da múmia a bordo do Titanic teria despertado a fúria dos deuses, culminando no naufrágio, um castigo divino, maldição ou mera coincidência? O Titanic parece ter sido marcado por uma série de coincidências e fatos bizarros, eventos que desafiam a razão. Em 1898, 14 anos antes da tragédia, o escritor Morgan Robertson publicou o livro Futility, que narra o naufrágio de um transatlântico chamado Titan, uma premonição assustadoramente precisa. As semelhanças com o Titanic são assustadoras, como um roteiro macabro escrito com antecedência. Outro fato curioso é a história de Violet Jessop, uma aeromoça que sobreviveu a 3 acidentes marítimos, incluindo o do Titanic e do Britannic, navio irmão do Titanic, marcada pelo destino. E não podemos esquecer os inúmeros avisos de icebergs ignorados pela tripulação, como se o destino do Titanic já estivesse selado, navegando em direção ao abismo. O naufrágio do Titanic permanece um dos maiores mistérios do século XX, um enigma que fascina e intriga gerações. Desde a sua fatídica viagem inaugural, em 1912, o Titanic tem sido objeto de inúmeras teorias e especulações. As teorias conspiratórias, embora careçam de provas conclusivas, alimentam a imaginação e nos fazem questionar a versão oficial dos fatos, buscando respostas nas sombras. Alguns acreditam que forças ocultas estavam em jogo, enquanto outros veem apenas uma série de coincidências infelizes. Seria o naufrágio um trágico acidente, uma sucessão de erros e azares, ou o resultado de um plano maquiavélico orquestrado por mentes ambiciosas e implacáveis? A colisão com o iceberg foi realmente inevitável ou poderia ter sido evitada com decisões diferentes? A maldição da múmia egípcia realmente existiu, uma força sobrenatural que alterou o curso do destino? Alguns relatos sugerem que uma múmia amaldiçoada estava a bordo, trazendo má sorte e desgraça. As respostas, talvez, estejam perdidas nas profundezas do oceano, junto com os destroços do Titanic, um túmulo de aço no fundo do mar.
As expedições de exploração submarina continuam a revelar novos segredos, mas muitas perguntas ainda permanecem sem resposta. Cabe a cada um de nós analisar as evidências, ponderar as possibilidades e tirar suas próprias conclusões, desvendando os mistérios que ainda cercam o Titanic. A história do Titanic é um quebra-cabeça complexo, com peças que ainda estão sendo descobertas e interpretadas. E você, o que acredita? Será que algum dia conheceremos toda a verdade? Ou o Titanic continuará a ser um enigma eterno, desafiando nossa compreensão e alimentando nossa curiosidade?